Eu moro aqui no entorno do Centro Cultural. Venho de uma cidade do interior, né, chamada Muriaé. Eu cheguei pagando aluguel, então a gente descobriu que havia um núcleo objetivando, né, a moradia para as pessoas de baixa renda. E eu entrei nesse núcleo e é aí que eu comecei nos movimentos sociais. Tem um conjunto aqui no entorno do Centro Cultural que chama Residencial Asca. Esse conjunto foi pioneiro em questões de habitações populares em Belo Horizonte. E quando a gente veio para cá, a gente mudou, as casas não tinham acabamento, nem nada, foi construído em mutirão, autogestão. Foi uma batalha bem difícil, porque nosso mutirão aqui começou em 98, terminou em 99. Esse terreno, onde é o Centro Cultural, era um terreno vago, onde de vez em quando um falava que ia invadir, né? E a gente não queria isso. E a gente era assim bastante discriminado, porque até aqui acontece uma coisa interessante, que muitos dos que discriminavam a gente são pessoas que têm casas boas aqui, mas são pessoas que invadiram, sabe? Terrenos aqui, construíram e não tem escritura até hoje. A gente conseguiu tudo através de um convênio, onde a gente trabalhava sábados, domingos e feriados, né? Que eram os dias que a gente tinha folga dos nossos trabalhos, muitas vezes para construir. As pessoas, como discriminavam muito, eu me senti assim bastante incomodada com isso, porque eu conhecia a nossa luta, né? E comecei a ver as necessidades que havia para as pessoas na região. Como eu já tinha, nessas alturas, frequentado a associação 9 anos e já sabia como funcionava a gente reunir, né, as comunidades em prol dos objetivos da gente, eu chamei o pessoal, conversei e falei de a gente construir algo aqui que fosse bom, não só para nós, como para a população em geral da região, e, ao mesmo tempo, para as pessoas verem quem a gente era realmente, né? Que a gente tinha valor. A princípio, a gente pediu um centro social devido à necessidade social das pessoas. Aí conseguimos passar no orçamento participativo, foi a obra mais votada em 2003. Aí, quando foi para fazer licitação, a prefeitura disse que o centro social não estava nas diretrizes da prefeitura. Teríamos que escolher outra coisa. Eu sou muito ligada à cultura. Eu sou professora de violão, até posteriormente me formei em música, sou poetisa, então, assim, sou muito ligada. Foi então que eu vi que tinha possibilidade da gente trazer um centro cultural para cá. Fiz a proposta para o pessoal e o pessoal topou e a gente mudou para, então, o pedido da gente para o Centro Cultural. Demorou muito para sair, foi de 2003 a 2008, né, que foi quando foi inaugurado aqui. Então, a gente ficou muito feliz, né? Eu participei bastante, acompanhando a construção, acompanhando nas reuniões do orçamento participativo. Cheguei a ser secretária lá do OP, na regional. E o pessoal aqui, como conhece, é muito de lutas, né, sociais, o pessoal não parou por aí, não. Além do Centro Cultural, a gente teve a ideia também de um UMEI, construímos um UMEI e algumas outras melhorias. Aquela escola que tem na Vila Corumbiara, a escola municipal, foi conquista nossa. E a gente é muito feliz em ter o Centro Cultural aqui. Torce para que aqui cresça cada vez mais e continue trazendo a cultura para essa região. No Barreiro, o povo tem uma cultura mais popular,
Eles gostam muito daquelas batalhas, outros gostam de sertanejo, mas, assim, em geral, o povo aqui gosta bastante da cultura. O Centro Cultural promove a própria valorização nossa, nós, moradores desse conjunto, a própria autoestima da gente, tanto na concepção do Centro Cultural, quanto também na existência dele, e na possibilidade da gente estar trazendo para cá crianças e pessoas carentes que não teriam acesso à cultura de outra forma. Porque é um trabalho gratuito, são oficinas onde as pessoas podem aprender as artes e outras coisas que possam ser trazidas para cá. As nossas casas aqui, o terreno nós conquistamos através de OP. Então, foi a primeira luta da gente para conseguir alguma coisa foi no OP da habitação. Esse terreno todo, inclusive onde é o Centro Cultural, a gente conseguiu em 2 orçamentos participativos. As pessoas aqui já estavam acostumadas, né, nas lutas sociais, na luta por moradia. A gente conseguiu o terreno para essas 202 unidades habitacionais, através do OP. Claro que depois teve o financiamento das casas, que as casas não saíram de graça, não. As casas são pagas, são bem em conta, mas são pagas, né? Então, foi fácil levar o povo. A dificuldade foi sair convidando, né? Então, a gente marcou uma assembleia, espalhou panfletos para eles. A gente, na época, tinha um casal que era o Aloísio e a Eliana. Eles, até hoje, todo mundo lembra deles. Eles são da Vila Corumbiara, que era uma ocupação que tinha havido. Até então, eles já tinham conseguido construir as casinhas deles, mas, assim, foram mais sofridos que nós, porque a gente ainda veio com o apoio da prefeitura, com o financiamento. Eles não, vieram na cara e a coragem. Então, assim, a gente agradece muito a mobilização e ao conhecimento também do Aloísio e da Eliana. A Eliana, até posteriormente, ela faleceu de câncer, foi uma perda muito grande, o Aloísio foi embora dali, mas deixou esse legado. Eu tive a ideia, mas ninguém constrói nada sozinho. Eu só tive a ideia e levei. Na época, era um colegiado de síndicos. Cada quadra tinha... Aqui são 4 quadras. Cada quadra tinha um síndico e um subsíndico. Então, eu tenho que agradecer muito cada um deles. Eu só tive a ideia, mas a luta foi junta e foi conjunta, e a gente fez cursos lá depois no OP para aprender mais e trazer mais obras. Então, tem que agradecer muito. E agradecer à prefeitura, agradecer a coordenação do Centro Cultural, né, por trazer para a gente o que a gente precisa aqui em termos de cultura. A história do Centro Cultural ela se mistura muito com a história do próprio bairro, assim, porque aqui em volta são algumas ocupações e alguns movimentos autogestionários, né? Igual o conjunto Asca mesmo, dessas casinhas que tem aqui em volta aqui, foi de movimento popular aqui mesmo do pessoal. E aí, com isso, eles conseguiram, né, fazer essa obra toda aqui. Aí tinha esse pedaço de terreno e eles queriam, no orçamento participativo, na verdade, o pedido era para ser tipo um centro social, tipo um CRAS. Só que aqui não é considerado área CRAS, né? E aí o que estava mais próximo da demanda da comunidade era um centro cultural. Então, foram construídos, né? Na mesma época que saiu o OP para cá, saiu do Vila Santa Rita, o do Lindéia e do Lindéia também. Então, eles foram inaugurados, assim, um num dia, outro no outro. Eram associações de bairro mesmo, assim. Tem um pessoal que veio pela Urbel, né? Movimentado pela Urbel também, e tinha as associações de bairro que, antigamente, elas eram muito mais fortes aqui. Foi um pouco na época também que veio a Vila Corumbiara
ela é um pouco ali para baixo, ela está bem entre o Urucuí e o Vila Santa Rita. Era muito mais forte essa pegada política aqui na época. Uma das líderes do movimento da Vila Curumbiara, ela faleceu, e eu não sei, a gente acabou perdendo um pouco do contato com o Antônio Brígido, que era líder do movimento da Associação de Bairro, mais para o lado do Cardoso, que é um bairro aqui do lado. A Vicentina, ela veio pela ASOSC também, que era uma outra associação, e ela ainda está por aí. De vez em quando ela vem aqui e dá aula de dança. Ela esteve mais presente nesse tempo todo, assim. A Odília Azul também direto está aqui fazendo alguma coisa. Mas os outros líderes a gente meio que perdeu um pouco o contato. O Barreiro, ele tem um histórico assim de luta, de movimento popular muito forte desde, sei lá, sempre. Um dos gestores daqui do Barreiro fala que o Urucuia, ele tem meio que um braço político aqui na região, assim, a gente é mais referência para esses grupos, para esses coletivos daqui, em muitos aspectos, não só questão de moradia menos, inclusive, mas para outras coisas, assim. Desde que eu entrei aqui, que a gente tenta implementar a Comissão Local de Cultura. Outros centros culturais têm, mas aqui está sendo um pouco... É estranho, né? Porque um bairro que teve tanta movimentação assim, para ter um centro cultural, na hora de a gente ter uma comissão local de cultura, a gente está tendo um pouco de dificuldade. A gente está pensando, a gente estava até escrevendo um projeto de pesquisa, para uma pesquisa que a gente vai implementar em todos os centros culturais, e uma das coisas é isso, assim, a gente entender essas iniciativas mesmo de participação social nos centros culturais, né, como que elas se dão, né? Porque aqui é muito engraçado que teve toda essa movimentação para a implementação do centro cultural, porém, depois isso ficou meio... Não, a gente não teve tanto, tem uma pesquisa para acontecer. Aí, para a gente conseguir identificar e levantar algumas informações, sei lá, dia que a gente está marcando reunião, horário, isso tudo pode estar influenciando, né? Não é só as pessoas, né? Tipo, a iniciativa das pessoas. Às vezes até o que a gente está fazendo aqui não está rolando. A gente conversa muito, assim, a gente fala que cada centro cultural ele tem um perfil de público diferente. Tudo influencia. A localização geográfica do centro cultural, né, no espaço, assim, no território, ele influencia. Aqui, por exemplo, a gente está no meio de um local muito residencial. Então, as pessoas vêm aqui depois que elas saem do trampo. Elas saem do trabalho e vêm para cá. Ou final de semana. Tem outros centros culturais, o Lindéia, por exemplo, que ele está cheio o dia inteiro. Todos os dias ele está cheio. Porque ele está no meio do bairro, ele está do lado de um centro de saúde. Isso proporciona que o público esteja ali mais presente, que as pessoas se apropriem mais do espaço e comecem a brigar mais pelo espaço. Brigar é um jeito de falar, né? Mas estão ali, mas se importando com o que está acontecendo ali, participando mais do que rola ali diariamente. Aqui a gente tem essas limitações mesmo, assim, do horário, do dia. Depende muito do tipo de atividade que a gente quer fazer aqui. A gente tem que pensar bastante antes de marcar qualquer coisa. Essa questão do horário que a gente estava falando, né? A gente vê que a pessoa, quando ela precisa de um serviço de saúde, ela vai no serviço de saúde, independente do horário, que ela dá o jeito dela. A cultura, ela ainda não é tão entendida assim como direito, assim como a educação, assim como a saúde, assim como moradia, né? Ela ainda não é tão entendida assim e assimilada pelas pessoas dessa forma. A gente aqui no Urucuí, a gente tem mais o contato assim com os grupos do Barreiro, o Instituto Macunaíma, o pessoal da Batalha. A gente faz muito o empréstimo de equipamento para eles de som, de iluminação. Esses grupos, eles têm bem noção do papel deles na comunidade, do direito deles de ter o acesso à cultura. Então, a gente está aqui dando esse suporte. A gente tem muitas atividades em parceria com outras pastas da prefeitura. Na saúde, a gente tem o Arte da Saúde. Ele acontece aqui também desde a inauguração do Centro Cultural, que ele está aqui. O Arte da Saúde é um projeto que ele é lei, ele tem que acontecer. Então, o Arte da Saúde, ele vem de indicação dos psicólogos dos centros de saúde. São crianças, adolescentes de 7 a 17 anos que ele tem algum tipo de risco social, psicológico, e eles vêm para os centros culturais para poder... nem sempre nos centros culturais. Aqui a gente tem essa proximidade com o centro de saúde, então a atividade acontece aqui.
Mas aí eles vão se expressar através, artisticamente mesmo, assim. E cada monitor tem um perfil, às vezes é música, às vezes é artesanato. São linguagens muito variadas. Outros grupos aqui, assim, que estão sempre aqui no Centro Cultural, são os grupos da saúde da família. Tem Leancum, tem dança sênior, acontecem os grupos focais, reuniões dos grupos focais. A gente recebe muita coisa que vem através de edital, tanto contrapartida quanto execução de projeto. Então, a gente já teve aqui coisas grandes, tipo o palco hip-hop mesmo, o duelo de MCs, a gente já teve aqui. Muitas atividades do Fórum Internacional da Dança, FIT, FIC, a gente está sempre recebendo coisas assim, né? Vão sempre para os centros culturais também. Então, o Viaduto das Artes, tem o pessoal do Som de Rua, Barreiro Rock, Movimento Periferia Criativa, que é o Mano Bill. A gente tem um programa, uma parceria legal também com a UMEI. Todas essas articulações que a gente faz têm muito a ver com os profissionais que estão ali à frente de cada equipamento. Então, a gente tinha um projeto muito interessante que era a Biblioteca é Nossa. Uma vez por mês, vinham todas as crianças da UMEI, claro que, né, cada turma num horário. A ideia era elas ficarem soltas aqui no Centro Cultural mesmo, mas primeiro tinha uma contação de história na biblioteca, algum outro tipo de atividade que era realizada ali, alguma outra oficina, trabalhando o acervo. Depois elas podiam ter acesso ao acervo, sem ter aquela coisa da professora, pegue este livro. Elas tinham liberdade total de pegar o livro, olhar e colocar, e pegar outro e tal. Então, era um projeto muito legal que a gente tinha, assim, a gente teve muito retorno, inclusive dos pais desses alunos depois. Fica Vivo, a gente teve, durante muito tempo, assim, com o núcleo da Vila Semig. Mas isso acabou se perdendo também, né? Porque aí troca profissional, troca equipe, e aí o diálogo se perde às vezes. Pouco tempo depois que eu entrei aqui, a gente acabou participando de uma gincana, eu não lembro a instituição que estava promovendo. Era uma gincana que tinha que contar a história dos grupos, assim, né? Não necessariamente do Centro Cultural, mas de alguns grupos da região. E, na época, a gestora daqui, ela quis contar essa história do bairro mesmo. Então, eu tive muito contato com esses líderes. Na época, eu tive um contato com muito documento que eles tinham de reunião, ata de reunião, acho que eu tenho tudo ali ainda. Fitas de vídeo das pessoas gravando as ocupações. E esse processo mais burocrático também, né, desde a ocupação até um orçamento participativo e isso ser formalizado. E aí isso foi feito, tipo, um livro, assim. Uma das páginas do livro é muito interessante. Uma das páginas do livro a gente fez com um pedaço de lona preto, que era o que o pessoal usava nas ocupações. Então, a gente fez a página assim, dessa forma. Mas foi legal, assim, porque me despertou para muita coisa. Quando a pessoa entende, né, que ela tem um direito, né, ela vai atrás daquilo, né? E com a cultura não foi diferente. Então, assim, numa comunidade que já existia um atendimento do poder público, né, às vezes o centro cultural era escolhido em detrimento de outro equipamento. Aconteceu isso no Urucuia, no Centro Cultural Urucuia. A própria comunidade doou um terreno, era um terreno, na verdade, que a prefeitura disponibilizou para a comunidade, mas ali ficou uma parte vazia, que eles poderiam ter feito o que eles quisessem ali, né? Então, através do orçamento participativo, teve algumas opções para eles, né? E eles ficaram entre um atendimento das políticas sociais, um espaço que fosse diverso, múltiplo, né? De atendimento de várias políticas ali dentro, mas dentro da política social. Nessa impossibilidade da criação de um CRAS, por exemplo, né? Porque por uma série de fatores que a prefeitura observa quando você vai criar um equipamento nesse sentido, eles optaram pela criação do centro cultural, né? Então poderia ter ali um centro de saúde, poderia ter uma escola, mas o centro cultural foi o escolhido pelaquela comunidade. Então é uma história muito bonita, né? De entender qual que é o direito e de lançar a mão daquele direito, né?